Oração da quinta-feira 05 de março de 2026. Confiança em Deus no meio das lutas, tempo da quaresma. Talvez você tenha chegado até este vídeo com o coração apertado, sem saber direito como explicar o que está sentindo. Talvez hoje tenha sido mais um daqueles dias em que você acordou já cansado, não um cansaço do corpo, mas um cansaço da alma, um peso que parece que ninguém enxerga, que ninguém entende. Você levantou da cama, lavou o rosto, colocou a sua roupa e saiu para o mundo como se estivesse tudo bem. Mas não está tudo bem. E você sabe disso. Talvez você tenha passado a noite inteira acordado, virando de um lado para o outro, com a mente disparada, pensando naquela conta que vence amanhã, naquele exame que você ainda não teve coragem de buscar o resultado, naquele relacionamento que está desmoronando aos poucos e você não sabe mais o que fazer para salvar. Talvez você tenha chorado no travesseiro de madrugada, quando a casa inteira estava em silêncio e só restava você e a sua dor. Ou talvez você tenha chorado no banheiro do trabalho, trancado na cabine, enxugando o rosto rápido antes de alguém perceber. Talvez a sua luta seja a solidão, aquela solidão que aperta mesmo quando você está no meio de gente, porque ninguém pergunta de verdade como você está. As pessoas perguntam, tudo bem? E já saem andando antes de você responder. E você engole o choro, engole a dor, engole o grito que está preso na garganta e segue em frente, porque é o que você sempre fez, seguir em frente, mesmo sangrando por dentro. Mas eu preciso te dizer uma coisa agora, e eu preciso que você pare tudo o que está fazendo e preste atenção. Este vídeo não apareceu na sua tela por acaso, não foi o algoritmo, não foi coincidência, não foi sorte, foi Deus. Deus te trouxe até aqui porque Ele tem uma palavra para você hoje, e essa palavra vai tocar num lugar dentro de você que há muito tempo ninguém toca. Fica comigo até o final, não sai deste vídeo. O que Deus preparou para esta quinta-feira vai mudar alguma coisa na sua vida antes de você dormir hoje. Existe um princípio espiritual que eu preciso estabelecer antes de entrarmos em oração, e é este: Deus nunca prometeu que o caminho seria sem dor. Mas Ele prometeu que em nenhum momento desse caminho você estaria sozinho. Sabe o que aconteceu com Paulo e Silas? Eles foram presos injustamente, jogados na cela mais funda da prisão, com os pés acorrentados no tronco, o corpo ferido, humilhados. Humanamente falando, estava tudo acabado. Mas o que eles fizeram naquela escuridão? Eles cantaram. Cantaram louvores a Deus no meio da dor, no meio da injustiça, no meio do impossível. E a Bíblia diz que a terra tremeu, as correntes caíram e as portas da prisão se abriram. Não foi a força deles que abriu aquelas portas, foi a confiança, foi a fé declarada no meio da crise. E é exatamente isso que Deus vai fazer com você hoje. As correntes que prendem a sua vida vão cair, as portas que estavam trancadas vão se abrir, porque esta quinta-feira não é um dia qualquer. Estamos no tempo sagrado da quaresma. Um tempo de entrega profunda, de confiança renovada, de encontro com o Deus que nunca falha. E se você está no meio de uma luta que parece maior do que as suas forças, Deus está dizendo agora: confia em mim, eu sou o teu pastor, e sob o meu cuidado nada vai te faltar. Agora, antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo, e não é por mim, é por você e pela sua fé. Se você crê que Deus está agindo na sua vida, mesmo que os seus olhos ainda não consigam ver, deixe o seu like neste vídeo agora. Esse like não é só um botão na tela. Quando você aperta, você está plantando uma semente de fé. É como se você estivesse levantando a sua mão para o céu e dizendo: Senhor, eu creio, mesmo sem ver o resultado ainda. E agora, eu quero que você desça nos comentários e escreva com as suas próprias mãos: eu confio em Deus. Quando você escreve isso, você não está apenas deixando um comentário, você está fazendo uma declaração espiritual. É a sua boca confessando, é a sua mão registrando, é o seu coração firmando diante de Deus e diante dos homens que a sua confiança não está nas circunstâncias, não está nos números da conta bancária, não está no que o médico disse, está no autor da vida, no Deus do impossível. E se você ainda não faz parte desta família de oração, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para receber a notificação todos os dias. Cada vez que você volta aqui, você está fortalecendo um muro de proteção espiritual ao redor da sua vida. Isso não é apenas um canal, isso é um altar diário de oração, um lugar de refúgio para a sua alma.
Agora eu preciso que você faça algo comigo. Se puder, feche os seus olhos neste momento. Coloca a mão direita sobre o seu peito. Sente o seu coração batendo. Esse batimento é a prova viva de que Deus ainda não terminou a obra na sua vida. Se Ele quisesse, poderia ter parado esse coração a qualquer momento. Mas não parou, porque Ele tem um plano, porque Ele tem um propósito, porque a sua história não termina neste capítulo de dor. Respira fundo comigo. Puxa o ar pelo nariz, devagar. Agora solta pela boca. Mais uma vez. Deixa sair a tensão. Deixa sair a pressa. Deixa sair o medo. Sinta a presença de Deus como um manto quente descendo sobre os seus ombros, envolvendo o seu corpo, acalmando a sua mente. Ele está aqui, neste quarto, nesta sala, neste carro, neste ônibus, neste leito de hospital, onde quer que você esteja neste momento, o seu pastor está ao seu lado. Agora ouça com o coração aberto a palavra que Deus separou especificamente para você nesta quinta-feira. Não é uma palavra qualquer. É a palavra viva que vai penetrar na sua alma e trazer cura, restauração e direção. A palavra de Deus para hoje é o Salmo 23. Ouça com atenção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora ouça novamente, bem devagar, o verso que Deus destacou para esta noite. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você ouviu? Leia de novo na sua mente. Nada me faltará. Não diz talvez não me falte. Não diz com sorte não vai faltar. Diz nada. É uma promessa absoluta, completa, sem brechas. E ela vem de quem? Do seu pastor. Daquele que conhece cada ovelha pelo nome, que sabe quando uma se perde, que deixa as 99 para ir buscar aquela que se afastou. Isso significa que quando você sentir que não aguenta mais um dia sequer, Deus vai te carregar no colo. Quando a geladeira estiver vazia e você não souber o que colocar na mesa dos seus filhos amanhã, Ele vai prover, porque Ele tirou água da rocha no deserto e pode colocar alimento onde não existe fonte. Quando o seu coração estiver tão partido que você achar que nunca mais vai conseguir amar ou confiar em alguém, Ele vai juntar cada pedaço e restaurar. E repare numa coisa importantíssima: o Salmo não diz que não haverá vale. Diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale existe, a escuridão existe, o medo existe, mas o pastor está dentro do vale com você. Ele não fica lá no topo da montanha te observando de longe, de braços cruzados. Ele desce, ele caminha ao seu lado. Ele carrega a vara para te proteger dos lobos e o cajado para te puxar de volta quando você tropeça. Neste tempo da quaresma, quando somos chamados a uma confiança mais profunda e a uma entrega mais real, este salmo é Deus abrindo os braços e dizendo: pode confiar, eu sou o seu pastor. E nada, absolutamente nada vai te faltar debaixo do meu cuidado. Eu sei que tem alguém assistindo agora que está passando por uma situação que ninguém conhece, ninguém sabe. Você não contou para ninguém porque aprendeu desde cedo que mostrar fraqueza é perigoso. Aprendeu que chorar é vergonha. Aprendeu que pedir ajuda é incômodo. E então você carrega tudo sozinho, com um sorriso no rosto e um abismo no peito. Tem alguém aqui que está sustentando a casa inteira nas costas. Você é a mãe que trabalha o dia inteiro, chega em casa destruída e ainda precisa cozinhar, lavar, limpar, ajudar com tarefa, ouvir reclamação e ninguém pergunta: e você, como está? Você dá e não recebe nada de volta. E tem dias que você se tranca no banheiro só para ter 5 minutos de silêncio, 5 minutos em que ninguém te pede nada. Tem alguém que está vivendo num casamento que parece uma sentença. A pessoa que deveria ser o seu refúgio se tornou a fonte do seu maior sofrimento. Vocês dormem na mesma cama, mas estão a quilômetros de distância. Não tem conversa, não tem carinho, não tem respeito. E você fica por causa dos filhos, por causa do medo de recomeçar, por causa do que a igreja vai falar, por causa do que a família vai pensar. E por dentro você está morrendo aos poucos. Tem alguém que recebeu uma notícia sobre a saúde que gelou o sangue. O médico falou palavras que você nunca imaginou ouvir.
E desde aquele dia cada dor no corpo vira desespero, cada exame é uma sentença, cada manhã é uma luta para não ser engolido pelo medo. Você finge normalidade, mas carrega um terror silencioso que não te deixa em paz nem por um segundo. Tem alguém aqui que perdeu o emprego e já faz meses que manda currículo, faz entrevista, pede indicação e nada. Cada não é uma martelada na autoestima. Cada porta fechada é uma voz que sussurra: desiste. Você não é bom o suficiente. Ninguém quer você. E o pior é o olhar das pessoas. Aquele olhar de julgamento disfarçado de pena. Aquele comentário de tá difícil, né, que dói mais do que ajuda. E tem alguém, eu sei que tem, que está lutando contra pensamentos sombrios. Pensamentos de desistir de tudo. Não necessariamente de morrer, mas de sumir, de desaparecer, de não existir por um tempo. Porque a dor é tanta que a única coisa que parece trazer alívio é a ideia de não sentir mais nada. Se esse é você, eu preciso que você ouça o que eu vou dizer agora. A sua vida tem valor. A sua dor não é o fim da sua história. Esse capítulo escuro vai passar e Deus está segurando a sua mão neste exato segundo, mesmo que você não sinta. Eu vejo você. Deus vê você. Ele viu cada lágrima que escorreu quando ninguém estava olhando. Ele contou cada noite mal dormida. Ele ouviu cada suspiro, cada oração sussurrada com a voz embargada, cada Deus me ajuda dito no meio do desespero. Ele não é um Deus distante sentado num trono inacessível. Ele é o pastor que desce ao vale. E hoje, nesta quinta-feira sagrada, neste tempo de quaresma, Ele vai agir na sua vida. Não amanhã, não na semana que vem, não quando for a hora. Hoje, porque o seu pastor chegou e debaixo do cuidado dele nada vai te faltar. Agora eu preciso que você faça algo antes da gente entrar em oração. Desce nos comentários e escreve: o Senhor é o meu pastor. Quando você digita essas palavras, não é um comentário qualquer. É uma declaração de fé diante do trono de Deus. É a sua alma confessando: eu não estou sozinho. Eu tenho um pastor. Eu tenho alguém que cuida de mim. E se o seu coração estiver transbordando, escreve também: nada me faltará. Essa é a sua profecia para esta semana. Essa é a sua declaração sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre o seu futuro. Nada me faltará. Escreve, declara, crê e vamos orar. Senhor, eu me rendo diante de Ti nesta quinta-feira. Eu tiro as minhas mãos do controle da minha vida e entrego tudo, absolutamente tudo, nas Tuas mãos. Eu confesso, Pai, que tentei resolver sozinho, tentei ser forte sozinho. Tentei segurar todas as pontas, dar conta de tudo, fingir que estava bem quando estava desmoronando. E eu não aguento mais, Senhor. Estou cansado de carregar pesos que não foram feitos para os meus ombros, cansado de lutar com as minhas próprias forças e chegar ao final do dia completamente esgotado, sem ter avançado 1 centímetro. Neste momento eu me rendo. Eu reconheço que sou fraco, mas a Tua palavra diz que quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque a Tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu reconheço que não tenho as respostas, mas Tu és a sabedoria que criou o universo com uma palavra. Eu reconheço que não controlo o amanhã, mas Tu já estiveste no meu amanhã e preparaste cada passo. Senhor, eu me coloco como barro nas Tuas mãos. Molda-me, quebra o que precisa ser quebrado. Reconstrói o que precisa ser reconstruído e me faz caminhar, não pela minha vontade, mas pela Tua. Pai, agora eu trago diante de Ti o meu corpo e a minha saúde. Tu formaste cada célula, cada órgão, cada fibra do meu ser. Tu me teceste no ventre da minha mãe com as Tuas próprias mãos. E aquilo que Tu criaste, Tu tens o poder de restaurar. Senhor, eu clamo agora por todos que estão sofrendo com insônia, aqueles que deitam e a mente não para, que contam as horas no relógio, que imploram por sono e o sono não vem. Em nome de Jesus eu decreto descanso restaurador sobre cada mente atormentada. Eu ordeno que todo pensamento de ansiedade que rouba o sono perca a força agora. Senhor, eu clamo pelos que vivem com dores crônicas, dores nas costas que não passam, enxaquecas que cegam, dores nas articulações que impedem de viver. Em nome de Jesus eu decreto cura sobre cada nervo inflamado, cada músculo contraído, cada articulação travada. Pai, eu clamo pelos que lutam contra a ansiedade e a depressão, aqueles cujo coração dispara sem motivo, cujas mãos tremem, cuja respiração falta, que vivem num estado constante de alerta, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer.
e aqueles que perderam a vontade de viver, que não sentem prazer em nada, que apenas existem sem conseguir realmente viver. Em nome de Jesus, eu decreto que todo espírito de enfermidade que ataca a mente é expulso agora. Eu decreto que a depressão não tem autoridade sobre nenhuma vida que está sob o som desta oração. Eu decreto que todo diagnóstico que contradiz a tua palavra seja revertido pelo poder do sangue de Jesus. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que cura, e nós declaramos cura, cura completa, cura que os médicos não vão saber explicar, cura que vai virar testemunho. Agora, Senhor, eu trago diante do teu trono a minha família, eu cubro a minha casa com o sangue de Jesus. Do telhado ao alicerce, da porta da frente ao último cômodo, eu selo esta casa com a marca do Deus Altíssimo. Nenhum mal vai entrar, nenhuma maldição vai prosperar, nenhuma arma do inimigo vai alcançar quem mora debaixo deste teto. Pai, protege os meus filhos, estejam eles perto ou longe, na escola, na rua, no trabalho, na faculdade, que o teu escudo os cerque por todos os lados. Livra-os de más companhias, de acidentes, de drogas, de violência, de caminhos que levam à destruição. Se algum dos meus filhos se afastou de ti, Senhor, se está vivendo longe, perdido, confuso, eu clamo agora pelo retorno. Assim como o pai da parábola esperou o filho pródigo na porta de casa, eu espero, mas é a tua mão poderosa que vai trazê-lo de volta. Restaura os casamentos, Senhor, aqueles que estão por um fio, aqueles em que o amor parece ter morrido, aqueles em que as palavras duras criaram muros entre duas pessoas que um dia se amaram. Remove o orgulho, queima a indiferença, ressuscita o amor, planta ternura onde há dureza, planta diálogo onde há silêncio, planta perdão onde há mágoa acumulada durante anos. Eu oro também pelos pais idosos, pelos avós que estão em lares de repouso esperando uma visita que nunca vem, pelos irmãos que se separaram por causa de herança, por briga, por orgulho. Que o teu Espírito Santo de restauração toque cada relação partida e faça nascer reconciliação. Agora, em nome de Jesus, eu me levanto com autoridade, eu me posiciono como filho do Deus vivo, revestido da armadura invisível do Altíssimo, e eu decreto sobre a minha vida financeira: todo ciclo de pobreza que vem de geração em geração na minha família é quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição hereditária de miséria, de fracasso, de dívida eterna, de trabalhar muito e nunca ter o suficiente, eu corto pela raiz com a espada do Espírito Santo. Essa maldição parou na minha geração. Esse ciclo não vai passar para os meus filhos. Eu decreto que toda porta financeira que foi trancada pelo inimigo seja arrombada como portas de bronze que se despedaçam diante do poder do Deus de Israel. Emprego vem, oportunidade vem, clientes vêm, contratos vêm, promoção vem, aumento vem. O dinheiro que está preso, retido, atrasado é liberado agora em nome de Jesus. Eu quebro toda inveja lançada contra a minha vida e contra a minha família. Todo olho gordo que observou as minhas conquistas com maldade, toda fofoca que foi espalhada para destruir a minha reputação, todo trabalho feito no escuro para me derrubar. A palavra de Deus diz em Isaías 54, verso 17: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Eu decreto blindagem espiritual total sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as minhas finanças, sobre o meu nome. Onde havia escassez, haverá abundância. Onde havia dívida, haverá quitação. Onde havia vergonha, haverá testemunho que vai glorificar o nome de Deus. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus, suprirá todas, não algumas, todas as minhas necessidades. Pai, agora eu preciso que tu toques num lugar mais profundo. Não é o corpo, não é a carteira, é a alma. É aquele lugar lá dentro que ainda dói, que ainda sangra, mesmo depois de anos, mesmo depois de décadas. Senhor, tem gente ouvindo esta oração agora que carrega feridas que foram abertas na infância e nunca cicatrizaram. Palavras que um pai falou no meio da raiva e que ficaram gravadas como ferro em brasa. Você é um inútil. Eu tenho vergonha de você. Você nunca vai ser nada na vida. Eu não devia ter tido você. Essas palavras se transformaram em crenças. E essa criança cresceu acreditando que não merece ser amada, que não é boa o suficiente, que precisa provar o seu valor o tempo inteiro para ser aceita. E até hoje, já adulto, já com filhos, já com cabelos brancos, essa pessoa ainda carrega dentro de si aquela criança assustada, encolhida no canto, esperando ser rejeitada de novo. Aquela criança que foi machucada,
Deus está abraçando agora aquele menino que apanhou sem entender o motivo, aquela menina que perdeu a inocência cedo demais, aquele adolescente que cresceu sem escutar um "eu te amo", sem receber um abraço, sem ter alguém que dissesse "eu estou orgulhoso de você". Deus está curando agora. Neste exato momento, o Espírito Santo está passando a sua mão sobre cada cicatriz da sua memória, cada lembrança que dói, cada cena que volta em pesadelo, cada voz acusadora que repete as mesmas frases cruéis está sendo silenciada pelo amor do Pai. Senhor, eu peço cura para cada memória que aprisiona. Onde a mágoa planta perdão. Não porque quem machucou merece o perdão, muitos não merecem, mas porque quem carrega a mágoa merece ser livre. E a mágoa é uma corrente que prende quem a carrega, não quem a causou. Então eu perdoo, não com as minhas forças, Senhor, porque eu sozinho não consigo. Eu perdoo com a Tua graça. Eu solto, eu libero. E ao libertar o outro, eu me liberto. Como a águia que arranca as penas velhas, que quebra o bico gasto, que passa pelo vale da dor para renascer mais forte, Senhor, renova minha alma. Arranca tudo que é velho, a dor velha, o trauma velho, a rejeição velha, o medo velho, e me reveste de penas novas, esperança nova, alegria nova, confiança nova, que eu voe de novo, que eu sonhe de novo, que eu viva verdadeiramente viva de novo. Espírito Santo, eu preciso de Ti agora, não apenas como consolador, mas como guia. Eu estou diante de encruzilhadas e não sei qual caminho tomar. Tem portas na minha frente e eu não sei qual delas Tu abriste para mim e qual é a armadilha do inimigo. Se é hora de aceitar aquele emprego, me confirma. Se é hora de mudar de cidade, me dá paz. Se é hora de sair daquele relacionamento que me faz mal, me dá coragem. Se é hora de dar um passo de fé que parece loucura para o mundo, me segura pela mão. Espírito Santo, seja o meu GPS divino. Me guia nas encruzilhadas, me alerta antes dos desvios, me confirma quando estiver no caminho certo. Que eu não ande pela minha própria inteligência, mas pela Tua sabedoria. Que eu não corra na frente do Teu tempo, nem fique paralisado de medo atrás. Que eu caminhe no ritmo perfeito do céu, um passo de cada vez, confiando que cada passo está sendo guiado pelo meu pastor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, antes de encerrarmos, eu quero te dar um conselho espiritual que eu considero muito precioso. Muitas vezes nós oramos com tudo o que temos, choramos, clamamos, nos rendemos, e no dia seguinte a vida grita tão alto que a gente esquece o que Deus falou, esquece o que sentiu, esquece a promessa. E aí a dúvida volta, o medo volta, o desânimo volta. Por isso eu quero te apresentar o diário de oração. Não é um caderno qualquer, é uma ferramenta de fé, um companheiro espiritual para a sua caminhada diária com Deus. Cada oração que você registra ali é uma semente plantada, cada página é um altar que você levanta. E quando vier aquele dia difícil, e vai vir, porque a vida é feita de vales e montes, você vai abrir o seu diário, vai ler o que escreveu, vai relembrar o que Deus falou e vai dizer: Ele já me sustentou antes, Ele vai me sustentar de novo. Se você sente no coração que essa ferramenta sagrada é para você, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. É um passo de fé que vai transformar a sua intimidade com Deus. Agora nós vamos fazer algo muito poderoso. Nós vamos agradecer a Deus antes de ver acontecer, porque a fé verdadeira não agradece depois que recebe. A fé agradece antes. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Obrigado, Senhor, porque esta semana alguém que está assistindo vai receber uma ligação inesperada com uma oportunidade de trabalho. A pessoa já tinha desistido, já tinha parado de acreditar, mas o telefone vai tocar e do outro lado da linha vai estar a provisão de Deus. Está chegando. Obrigado, Senhor, porque tem alguém aqui que vai voltar ao médico e o resultado vai ser diferente do esperado. O diagnóstico dizia uma coisa, mas o médico dos médicos decretou outra. A cura já está em andamento no seu corpo neste exato momento. Obrigado, Senhor, porque tem um filho pródigo voltando para casa esta semana. Aquele filho que se afastou, aquela filha que não atendia mais o telefone, aquele neto que estava perdido, vai acontecer um reencontro que só a Tua mão pode orquestrar. Eu agradeço antes de ver. Obrigado, Senhor, porque alguém que está assistindo agora vai ter uma dívida resolvida de forma que não tem explicação humana. Vai surgir um perdão de dívida, uma renegociação impossível, uma provisão que vai cobrir exatamente centavo por centavo o valor que estava faltando.
porque Tu és o Deus da provisão que tira a água da rocha e multiplica o pouco. Obrigado, Senhor, porque tem alguém que vai dormir em paz esta noite pela primeira vez em meses. A insônia vai perder o poder, a ansiedade vai calar a boca, e o descanso do pastor vai envolver essa pessoa como um manto de paz e segurança. E obrigado, Senhor, porque tem alguém assistindo agora que vai recuperar a vontade de viver, a alegria de acordar, o brilho nos olhos, a capacidade de sonhar. Aquilo que parecia morto vai ressuscitar, porque Tu és o Deus da restauração completa, e o que Tu restauras, ninguém destrói, em nome de Jesus. Agora receba esta bênção sobre a sua vida. Receba não apenas com os ouvidos, mas com a alma inteira. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que nesta quinta-feira e em todos os dias que se seguem, a confiança no seu pastor se torne a fortaleza inabalável da sua vida. Que diante de cada luta, diante de cada vale, diante de cada noite escura, você não trema e não recue, porque aquele que está com você é maior do que qualquer gigante que se levante contra você. Que o Senhor restaure tudo o que foi quebrado, a sua saúde, a sua alegria, os seus relacionamentos, as suas finanças, a sua fé. Que a unção do Espírito Santo escorra sobre cada área da sua vida como óleo precioso, e que a restauração de Deus seja tão completa, tão visível, tão inegável, que todos ao seu redor olhem e digam: isso só pode ser obra de Deus. E que durante todo este tempo da quaresma e por todos os dias da sua vida, você caminhe de mãos dadas com o seu pastor, ouvindo a sua voz, descansando no seu cuidado, confiando nos seus passos até que a sua alma transborde e você declare com todo o seu ser, com lágrimas de gratidão nos olhos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia, eu te peço uma coisa com todo carinho: compartilhe este vídeo com 7 pessoas que precisam desta oração hoje. Pense naquela amiga que está lutando sozinha, naquele irmão que está passando por dificuldades, naquela mãe que chora escondido, naquele pai que carrega o mundo nos ombros. Quando você compartilha esta oração, você não está apenas enviando um link, você está estendendo a mão de Deus até a vida de alguém. Você está sendo instrumento de cura, de esperança, de livramento. Compartilhar esta oração é um ato de amor, e Deus honra todo ato de amor. Se este canal tem sido um altar na sua vida e você deseja semear para que essa palavra continue alcançando milhares de lares todos os dias, saiba que qualquer contribuição, por menor que pareça, ajuda essa obra a seguir em frente. E amanhã, sexta-feira, eu te espero aqui neste mesmo lugar. Deus já está preparando uma palavra poderosa de batalha espiritual e quebra de correntes para a sua sexta-feira. Vai ser um dia de livramento, de autoridade e de vitória. Não perca. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo. Até amanhã.